Olá, eu sou a Thaís da Silva Santos, acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Alagoas, campus Arapiraca, e vou apresentar o trabalho intitulado Potencial Antimicrobiano da Própolis marrom alagoana frente às cepas bacterianas de interesse clínico. Este trabalho teve a minha autoria juntamente com a colaboração de José Rubens de Lírio Santos, da Jaiciele Cunha Barbosa e orientação do professor doutor Abel Barbosa Lira Neto. Bom, a própolis é uma resina obtida pelas abelhas, especialmente aves melíferas, a partir da coleta de diversos fáscios vegetais, com adição de secreções salivares. E aqui no Brasil já foram identificados 3 tipos diferentes de própolis, dentre eles a marrom, que foi o nosso objeto de estudo. Quimicamente, a própolis é constituída de diversas substâncias, e são justamente essas substâncias que dão à própolis diversas propriedades biológicas que têm sido alvo de diversos estudos nos últimos anos, e dentre essas propriedades biológicas destaca-se o potencial antimicrobiano. Isso se dá devido ao fato de que o uso prolongado e exacerbado de antimicrobianos tem ocasionado o surgimento de novas cepas bacterianas multiresistentes aos antibióticos, que são frequentemente utilizados no tratamento de infecções, causando aí um grave problema de saúde pública. E dentre esses micro-organismos, a gente tem a Providência e Staphylococcus aureus. Então, diante do que foi exposto e da necessidade de novas alternativas para o tratamento de infecções, objetivou-se, então, neste trabalho, analisar o perfil antimicrobiano in vitro da própolis marrom de Alagoas frente às bactérias Providência retigeri e Staphylococcus aureus. Foram utilizadas amostras de extrato bruto de própolis marrom, diferentes diluições, divididas em 2 tipos, onde um tive extrato bruto apenas particionado em diclorometano, que foi identificado com PMU-PEB, e outro, que além de ter sido particionado em diclorometano, ele também foi submetido ao spray dry, que foi identificado com PMU-PSD. Para analisar a sensibilidade microbiana, foi utilizado o micro-organismo Providência retigeri ADCC 29944 e o Staphylococcus aureus MRSA ATCC 33591, ambos provenientes do Programa Nacional de Controle de Qualidade. O teste de suscetibilidade bacteriana foi executado através da técnica de difusão em disco, em placas de pedra em triplicado continuado Miller-Hinton. Como controle negativo deste estudo, foi utilizado o solvente utilizado no processo de particionamento do própolis, e discos de antibióticos que já são utilizados em teste de suscetibilidade bacteriana foi o controle positivo. A leitura do resultado, então, se deu pela medição dos alos de inibição formados pelo desenvolvimento das colônias das bactérias após o período de incubação, que foi de 24 horas a 37 graus em estufa bacteriológica. Aqui do lado, eu trago a foto de 2 placas semeadas com as diluições aqui depositadas em discos de papel filtro, com as diluições da própolis utilizada. Bom, aqui eu trago 2 tabelas, a tabela direita, a tabela do lado direito do slide, tem o diâmetro dos alos de inibição formados pelo extrato de própolis marrom nas colônias de retigeri, e a tabela do lado esquerdo do slide, eu tenho o diâmetro dos halos formados nas colônias de Staphylococcus aureus. Então, as diluições utilizadas foram de 750 mg, 500, 350, 230, 150 e 75. Deu controle positivo, como já foi dito. Foram utilizados discos de antibióticos que já são utilizados no teste de suscetibilidade bacteriana, e o solvente, que foi o nosso controle negativo, que foi utilizado no processo de particionamento do própolis. A gente considerou o micro-organismo suscetível, quando ele apresentou halos de inibição maiores que 8 milímetros, e resistente quando ele apresentou halos menores que 6 milímetros. Então, ao observarmos a primeira tabela, que traz os dados da P-retigeri, a gente consegue observar que as diluições que apresentou os maiores halos de inibição foi a de 350, juntamente com a de 230, que apresentou halos de inibição de 24 milímetros, o mesmo diâmetro dos halos do halo apresentado pela levothiroxina, que foi o nosso controle positivo. Daí, em contrapartida, a própolis, esse extrato que foi apenas particionado de clorometano, ele apresentou um resultado ainda melhor do que a eritromicina, que foi o nosso controle positivo, na qual a P-retigeri ela se mostrou resistente para a eritromicina, e se mostrou susceptível para o extrato de própolis. Ao observarmos os dados do extrato de própolis, que além de ter sido particionado em clorometano, ele também foi submetido ao spray dry, a gente consegue observar que a diluição, que apresentou o maior diâmetro, foi justamente na de 75 miligramas. E, contudo, os dados, eles já apresentaram, ainda foram melhores do que o apresentado pela linezolida, que foi o nosso outro controle positivo, no qual também a P-retigeri ela se mostrou resistente, certo? Então, ao observarmos agora essa outra tabela que apresenta os dados do Staphylococcus aureus, a gente consegue notar que não teve uma diferença tão significativa assim, entre os 2 tipos de extrato. Contudo, a gente pode observar que o extrato, que além de ter sido particionado em clorometano, ele também foi passado pelo spray dry, apresentou halos de maior diâmetro ainda do que a penicilina, e do que a ampicilina, que foram nossos controles positivos aqui para o Staphylococcus aureus, onde o Staphylococcus aureus ele se mostrou resistente para esses 2 antibióticos. O solvente, é possível notar que tanto para a P-retigeri quanto para o Staphylococcus aureus não apresentou halo de nenhum
apresentou halos menores do que 6 milímetros, né, o que comprova que os halos formados foram formados exclusivamente pelos compostos presentes, né, na própolis e que não teve nenhuma influência do solvente utilizado no processo de particionamento, certo? Então, através de dados coletados, foi possível concluir, então, que a PIT-GL apresentou maior suscetibilidade em extrato de própolis marrom nas diluições analisadas quando este é apenas particionado em clorometano, né, e mostrou, então, maior resistência quando submetido ao extrato particionado no spray dry. Já o Staphylococcus aureus, ele respondeu de forma semelhante nos dois tipos de extratos utilizados, né, o que deixa margem para a realização de novos estudos com outros micro-organismos multiresistentes, né, que, inclusive, já estão sendo feitos lá no laboratório do qual eu faço parte. Aqui algumas referências. E aqui, né, eu deixo meu contato e um agradecimento especial a quem assistiu a esse vídeo, bem como ao professor Dr. Luciano Gomes da UFAL e ao professor Dr. Jonathan Freitas de IFAL, né, que são os nossos parceiros na pesquisa e são os responsáveis pelos extratos, os quais são utilizados, né, a UNEAL, uma instituição, a PIBITA, o programa do qual faço parte, bem como o Laboratório de Microbiologia Clínica Experimental, a FAPEAL pelo fomento e ao CEMBio, FJF, pela oportunidade de apresentar este trabalho. Muito obrigada.